para 80,5% no gado PO, incluindo as primíparas. Né? Incluindo as primíparas. Então, é um índice muito bom para a região e a nível nacional também é um índice muito bom, incluindo primíparas que normalmente tem um índice muito baixo. Que vocês vão ver como é que a gente conseguiu isso usando a ração, a desmama precoce da Agroquima. Então, nós vamos ver todo esse processo que vocês estão vendo, é um conjunto para ter os índices que nós conseguimos esse ano, para não repetir índices errados. Então, aqui é tudo um quebra-cabeça. Se faltar uma pecinha, o índice cai. Ele faz a primeira dose e depois, no dia do começo do protocolo, ele faz a segunda dose, onde a gente alcançou todo esse resultado satisfatório que todo mundo deseja. Então vamos lá. Para comprovar a eficiência dessa nossa vacina, foi feito um trabalho pelo professor conhecido como Carlão, da Biotran, lá de Alfenas, Minas Gerais. Ele fez um trabalho para poder mensurar a atuação dessa vacina nos animais. Então ele pegou um grupo controle e um grupo tratado e comparou a diferença do resultado de natalidade e de gestação dos animais, no caso estudado. O que a gente observou? A gente observou um aumento de 7% a mais dos animais tratados em taxa de nascimento. Então, o que isso significa? Caiu 7% a mais de bezerro no chão, comparando os animais tratados dos animais não tratados, certo? E aí, vamos fazer uma continha simples e rápida aqui. Eu convido cada um de vocês a fazer essa conta dentro da sua própria fazenda, né? Então, qual que é o investimento inicial do primeiro ano, gente? Isso aqui depois no segundo ano cai, porque a gente não precisa mais fazer a dose de reforço. Então, hoje a dose dessa vacina gira em torno de R$ 5,35, dose de reforço, mais uma dose de Leptobov durante um ano. Protocolos fecham em torno de R$ 11,70 ou até baixo, até a menos, viu, gente? Dependendo da negociação aí. E aí, como é que a gente vai fazer para pagar esse investimento? Faça a sua conta aí. Eu convido cada um dos senhores a aumentar 7% da taxa de natalidade, 7% a mais de bezerro no chão, na sua propriedade, e fazer as contas se paga ou não os R$ 11,70 investidos na vacina FertGuard Seleno Max. Certo? Então, chego à conclusão aí, vou deixar essa pulguinha atrás da orelha de vocês. O nosso lema aqui existem várias formas de se proteger um animal, mas a Valer está aqui com a gama de vacinas, com um portfólio completo para poder atender cada um de vocês, desde a fitosa, clostridiose conjugada com botulismo, botulina separada, IBR-BVD, leptospirose, campilo, para-influenza, leptobov separada, raiva e brucelose, para atender cada um de vocês aí da melhor forma possível. Eu convido, o nosso tempo foi meio curto, eu convido a cada um de vocês depois, quem tiver alguma dúvida, passar no nosso stand ali junto com a Casa do Fazendeiro. Eu vou estar disponível para tirar qualquer dúvida dos senhores. Então ele é o pai dos touros, né? Ele é o pai dos touros. Ele fala assim, essa vaga aqui é com fulano de tal. Então a gente tem esse cuidado, porque muitas coisas que um olho não treinado não vê, um olho treinado vê. Um acerto de garupa, um acerto de aprumo. Então o Ângelo, ele trabalha aqui na fazenda, ele faz esse trabalho, ele vem periodicamente aqui. Basicamente, quando o técnico da BCZ vem, o trabalho dele é só caranguejar os touros. Por quê? O Ângelo já fez todo o descarte, até mais rigoroso que a BCZ. Então quando ele vem aqui só para caranguejar, porque está tudo descartado aqui. Os animais que passam na minha mão já foram selecionados. Então esse é o trabalho que o Ângelo faz. E juntamente com ele nós vamos explicar um pouquinho o que vocês têm que ver na hora de escolher um touro para repassar na sua fazenda. Ângelo, por favor. O que esse garrote aqui, Ângelo, pode demonstrar em termos de economia? O que esse garrote pode passar para um bezerro pesado? Bom dia a todos. Essa parte, essa facilidade que esse pessoal tem de dar palestra eu não tenho. Foi um pedido, eu estou quebrando quase um galho aqui para poder fazer. Nem perguntei o que o Ronaldo ia me perguntar para não ficar ansioso, mas vamos lá, vamos tentar.
Essa pergunta que ele me fez, hoje se torna muito mais fácil de ser analisada e acertar um animal com menos erro possível, no sentido de que a morfologia de quem conhece e quem trabalha com a raça vive, e você tem um dom para aquilo, é fácil de você pegar o jeito da coisa. Mas hoje em dia, essa parte genética, no tempo de 20 anos para cá, tem ajudado muito. Então a gente consegue errar menos possível o que esse animal vai passar para os seus filhos mediante gene, que é uma coisa do animal, é um negócio em estudo. Não sou eu que estou falando, é um trabalho de melhoramento genético. Então, quando você analisa morfologicamente um animal e você tem ainda o respaldo com técnicas de trabalho de melhoramento genético, que você pode auxiliar a escolher um reprodutor, que existem vários em tantas centrais a nível de Brasil. Mas você tem que ter a sabedoria de saber que aquele animal que você está escolhendo para pôr naquela vaca daquela fazenda seria o melhor morfologicamente e principalmente geneticamente. Esse animal ele pode contribuir muito na sua parte de estrutura, de comprimento de carcaça, de comprimento de costela. Hoje nós procuramos uns animais precoces, que a gente chama de animal precoce, animal mais baixo, que tem 60% de costela e 40% de membros. Vou fazer uma parte aqui para o Ângelo. Antigamente, a gente recebia o pessoal na fazenda que queria boi grande. Não, eu quero boi grande, eu quero boi que eu possa olhar por cima, ele está por cima das vacas, não é isso? Só que, infelizmente, depois a gente descobriu que aquele boi grande, ele demorava mais tempo, os filhos dele demoravam mais tempo para ter o acabamento de gordura. Por quê? Ele demorava mais tempo para crescer, para depois fazer o acabamento. Então ele atrasava, era um boi tardio. Com a genética que hoje está explicando, e o Ângelo ele pode fazer isso, porque ele acasalou a mãe do Lufo. Então o Lufo, terra da Carpa, foi um acasalamento feito por ele, no campeão nacional. Né? Então ele chegou na mãe do Lufo e falou assim, ó, esse boi aqui, essa vaca aqui vai com tal boi. E aconteceu o Lufo, campeão nacional. Então foi descoberto que, com a genética, quanto mais perto do chão o boi for, os filhos dele também vão ser mais perto do chão, vão crescer, demorar menos tempo para crescer e acabar a gordura mais rápido. Ou seja, em menos tempo nós vamos estar com o animal acabado para mandar para o frigorífico. Por que isso? Porque o animal tardio, ele tem mais perna do que costela. Se ele tem mais perna que costela, ele não forma esse tubo, que é o corpo do animal, onde ele coloca toda a musculatura dele, principalmente no posterior. Então ele tem que ter um arqueamento de costela e um comprimento de costela. São duas coisas diferentes, mas que andam juntas. E ele forma esse tubo que vai até o seu posterior, onde é a carne nobre do animal. Então, por isso que nós queremos, não porque ele tem que ser mais baixo. Essa é a conformação de um animal de corte. Ele tem que ter arqueamento, comprimento e comprimento de costela e comprimento de linha de dorso, que forma, então, toda a musculatura do animal. Logicamente, com bons aprumos para poder caminhar, com boa correção de umbigo, sem perder a beleza racial que o animal desse tem. Esse animal, não por acaso, é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós temos que conciliar a morfologia com a genética. Esse animal é um top 1% no trabalho de melhoramento genético. O que significa isso, top 1%? Dentre as características de habilidade materna, de fertilidade, de ganho de peso, uma somatória, ele é classificado 1%, ou seja, geneticamente falando, dentro do programa de melhoramento genético da BCZ, que a gente participa, existe um animal a cada 100 igual a ele. Só um a cada 100. E isso falando geneticamente. E isso é comprovadamente 100% de acerto. Se ele é bom de leite, a filha vai ser. Se ele é bom de fertilidade, a filha vai ser. Se ele ganha peso, o filho vai ganhar. Você falou que ia fazer pergunta fácil, hein? Eu falei, mas eu não prometi, eu só falei. Certo. Não, tô brincando. É o seguinte.
Hoje o pessoal está indo no leilão, a primeira coisa que ele pega é o catálogo e começa a analisar uns animais, e ele fala assim, eu quero o top 1%, top 2%, top 3%. Logicamente, esse animal é um grande melhorador genético, né? Até pelos índices genéticos que ele tem. Mas, na pergunta do Ronaldo, tem muita fazenda que nunca colocou até um touro PO, nem sabendo se é bom de fertilidade, de leite ou outra coisa. Quer dizer, usa boi de boiada. Então, qualquer touro melhorador que tenha as características genéticas para leite, para fertilidade, para peso positivo, ou seja, se você chegar num leilão e está lá um animal top 50%, ele é um animal melhorador para o seu rebanho. Logicamente, depende muito da fazenda que você vai colocar. Em que nível de seleção a propriedade está. Então, se você nunca mexeu com isso, qualquer animal, eu estou falando isso porque o povo tem ido muito em leilão e só dá ênfase ao animal top 1%. Isso não tem cabimento. Você não pode escolher um animal que tem uma característica negativa. Ele pode ser top 1% com idade materna negativa. Está errado. Não é um animal bom para se escolher. Então você tem que saber, respondendo a pergunta dele, o que você pergunta? Olha o pedigree do animal e pede os números do animal. Fazenda produtiva tem que participar de trabalho de melhoramento genético. Então, como eu digo, aqui nós não somos colecionadores de genética, nós somos selecionadores de genética. Então não deu índice, o técnico não aprovou, é frigorífico. Quer seja plena, JBS, então vai para o frigorífico mesmo. Por quê? Porque nós produzimos carne. Se o animal que foi adquirido não produzir um bezerro que dê carne, ou se a pessoa não fizer toda a linha produtiva, né, da cria, recria e engorda, ele quiser vender um bezerro bonito para ter um preço bom naquele bezerro, o bezerro tem que ter um acabamento, mesmo que seja novo. A gente sabe, quando entra um lote bem acabado no leilão, eles dão preço. O leilão pode estar lá embaixo. Entrou um lote diferenciado, o leilão sobe e dá preço. Então, aqueles que já tiveram em ocasiões que o gado nosso está no curral, sabe que quando entra, até na revista tem, né, a marquinha da peso, né, no gado, dá preço. Por quê? Porque a gente quer levar o que a gente quer comprar. E a gente quer comprar aquilo que faz diferença no bolso. Quando a gente olha um animal desse, por que é importante? Algumas que a gente ouve muito, o boi tem que ter peito largo, boca larga, cara de macho. O que significa isso, em termos genéticos? Foi como eu já disse, o animal tem que ter a sua morfologia completa, que são os padrões raciais. Fala padrão racial, a pessoa olha para a cara, né, para a cabeça do animal, pensando na raça do animal. Não é isso, padrão racial, ele tem que ter um cupim nesta forma, deitado sobre a linha de dorso, arqueamento, comprimento, estrutura óssea forte, posição de umbigo, aprumos corretos, barbela preguiada, chanfro curto, boca larga, marrafo estreita. Então, isso é o padrão racial da raça Nelore. Então, essa parte que o Ronaldo me perguntou, o que você tem que olhar, por que o animal tem que ter? Tem que ter bons aprumos para poder caminhar. Não é beleza só para poder estar... Um animal esse animal tem 29 meses. Está pesando 960 quilos. É um animal confinado, um animal que está a nível de piquete, muito bem tratado, é um animal diferenciado. Né? É um animal que se para, ele fica tranquilo. Os aprumos sustentam esse peso desse animal nessa idade. É compatível com isso, os aprumos e a sua estrutura óssea. Então, os animais bem conformados, eles conseguem percorrer longas distâncias e cobrirem o maior número de fêmeas possível a nível de campo. Esse animal é preparado, mas ele está totalmente adaptado a ser solto e fazer o serviço dele, que é cobrir vacada caraninho. Então, às vezes a gente ouve muita conversa, boca larga para comer muito, peito largo para ter pulmão para andar, aprumo, osso, para aguentar peso. Porque ele sobe 1, 2, 3 vezes na vaca, se ele não tiver um aprumo bom, ele vai cansar, ele vai parar de cobrir. Então, estrutura óssea é importante. Na verdade, a gente vende um atleta. Um atleta sexual, mas é um atleta. É aquele que põe dinheiro no nosso bolso.
Então ele precisa ter características de atleta. Então às vezes animais assim, extremamente pesados, precisam fazer até uma reeducação alimentar para trabalhar como atleta. E o animal Nelore já comprovou que ele tem essa capacidade, né? Então por isso que é importante a gente saber definir o que vê num touro para poder escolher para a nossa fazenda. Obrigado, professor Ângelo do Papa. Não foi tão difícil assim, né? Não foi. Esse protocolo já é muito conhecido, já é muito testado aí há mais de 10 anos. É um protocolo que usa um benzoato no início, retira o cider, pode ser feito 3 ou 4 manejos, dependendo da categoria, tá? Isso não é engessado. Às vezes o pessoal chega em mim, pô, Virgílio, mas o protocolo é só 4 manejos e o de 3. Isso depende da categoria, tá? Quanto melhor o gado tiver, mais importante fazer o 4 manejo. Eu sei que é difícil de fazer, isso demora tempo, isso tem mão de obra, tá? Mas tem trabalho mostrando pra gente que a gente pode ganhar até 8% percentuais. Isso é muito. Para um manejo ele fica barato. Na média, eu não vou falar que todos dá 8%, mas na média a gente vê no dia a dia em torno de 5% de diferença. 4, 5, 6, depende do local, depende do gado. São vários fatores que são influenciados, tá? Outro mito é, Virgílio, IATF em novilha não funciona. IATF no início teve uma resistência muito grande sobre novilhas. A gente errou muito, era assim, no início a gente não tinha nem o conhecimento mesmo para poder indicar um protocolo da maneira correta. Sempre que for trabalhar protocolo de novilhas, a gente fazer uma avaliação por 2 motivos. Quem aqui é veterinário? Olha lá, 1, 2, 3. Quantos lotes de novilha a gente toca numa estação de 100 novilhas, tem pelo menos 5% prenha? Ah, Virgílio, lá em casa não tem. É muito difícil, tá? E já aproveita e já faz a avaliação delas para ver quem está apta a entrar no IATF direto e para ver quem vai precisar de um outro protocolo de indução. Correto? Outra coisa, é tomar cuidado com o peso das novilhas. Novilhas Nelore, a gente assim, indica sempre acima de 280 quilos para fazer indução. A gente não é bom induzir elas muito novinhas, tá? Por que utilizar o IATF? Por que essa técnica cresce tanto? Quem sabe falar? Por que é bom? Por que é bom, William? Maior concentração de nascimento. Nasce numa época melhor ou numa época pior? Uma época melhor. Tá? Tem vários e vários motivos. Tem alguns aqui listados. Diminuição do intervalo entre partos, tá? Esse é o ganho que eu falo que só ele já paga a conta. E tem muitos outros. A vaca pariu hoje. Quando ela vai emprenhar de novo com o touro? Que dia? Com 30, com 60, com 90? Vai depender muito da nutrição, não vai? Mas mesmo se a gente tratar ela muito bem, emprenhar ela com 30, ainda continua difícil, não continua? Pode estar nutrição na ponta dos cascos, porque a gente não vai conseguir emprenhar as vacas com 30 dias. É difícil. E a técnica da IATF veio para auxiliar a gente nisso daí. Pariu, 30 dias, já pode protocolar, que ela está apta a receber o protocolo. A gente vai diminuir o intervalo entre partos. A gente vai ter mais bezerros numa época melhor, mais pesados. Outra coisa, quilo de bezerro. Nos últimos 2 anos, 3 anos, é uma coisa nova ainda, está começando, tem tendência do mercado de bezerro ser vendido no quilo. Tá? Tem vários trabalhos mostrando pra gente também. Qual bezerro que é mais pesado? O bezerro do início da estação ou o bezerro do final da estação? O bezerro do início, ele vai dar a diferença aí, tem trabalho mostrando que dá 30 quilos de diferença. Tá? Só isso daí também é outro fator que já paga a técnica. Melhoramento genético.
É fácil fazer fêmea boa? É fácil? Não é. A gente tem que ter touro bom, fazer o IATF. O IATF, o sêmen, hoje em dia que tem no mercado, tem sêmen de todo gosto, de todo tipo, de várias características. A gente faz a fêmea ideal para a nossa fazenda, a gente escolhe aquela fêmea, tá bom? Outro ganho do IATF, quando a gente começa a fazer o IATF, a gente tem a gestão reprodutiva da fazenda. Começa a emprenhar as fêmeas, começa a dar toque nessas fêmeas, não vai ficar fêmea vazia, correto? A gente tem a gestão reprodutiva da fazenda, a gente organiza, aumenta a eficiência. Só isso é um lucro muito grande também. Os nascimentos concentrados, já falei do peso do bezerro. E outro, pariu as novilhas, virou primíparas, certo? Ela vai emprenhar de touro? Como que o zebu comporta? Ela pare e 80% delas volta para o anestro. Ela fica parada. Aí fala, Virgílio, mas eu não gosto de fazer primípara, dá 30%. A gente já tem resultados bons com primípara. E outra, 30%, dependendo do desafio, é bom ou é ruim? Depende, às vezes foi bom, porque se ficasse com touro não ia emprenhar nenhuma. O IATF destrava ela, volta ela para a ciclicidade. Outro ganho também. Qual resultado deve esperar, Virgílio? Depende. Depende da nutrição, depende do gado, depende do manejo, tá? São vários fatores. A gente tem um grupo, que é o Gerar. O Gerar, para quem não conhece, é o grupo especializado à reprodução aplicada de ruminantes. São vários técnicos parceiros. Aqui tem um, o Daniel está aí. Eles fazem o trabalho deles na fazenda e voltam para a gente os dados. Nesse ano aqui de 2015, foram feitos 682.656 animais avaliados. Nesse ano de 2016, 800, e a meta para o ano que vem, 1 milhão de animais. Tá? Desses animais, a média é 52%. Média pura, de todos. Todas as categorias, de tudo. 52% já estamos com a tecnologia dominada, não estamos? Com N desse tamanho? Não tem erro, gente. A tecnologia funciona. É uma tecnologia muito boa, é realidade. Aqui em São Miguel, muita gente insemina, tá? É uma coisa, às vezes, no início, a gente tem medo, fica meio assim para fazer, mas será que vai dar certo? Será que o índice vai dar bom? Vai dar ruim? Não é uma coisa que vai resolver a sua vida no primeiro ano. Mas é um processo. É um processo. A gente vai fazer um processo, vamos fazer no primeiro ano, no segundo ano já vamos dar uma encortada na estação, vamos fazer um resync nas primíparas. O resync seria uma segunda sincronização. Porque como elas são, assim, teoricamente, mais difíceis de emprenhar, a gente faz outra. Porque as outras já estão mais fácil, tá? A minha bezerrada de FIV está nascendo agora, vocês vão passar pelo confinamento, o Ângelo me deu uma bronca, tá tudo no coxo. Porque não tem pasto. Pasto tem bucha, as vacas não estão dando leite. Estou errado hoje. O que eu falei para vocês, vamos falar para vocês o que a gente acertou e o que a gente errou. Né? Então o pessoal da Frente Vida está aqui, né? Mas foi combinado a gente continuar fazendo trabalho de FIV. Então a gente tem que programar o nascimento, já que a gente tem essa capacidade, vamos programar o nascimento dos nossos bezerros por dois motivos. Para eles nascerem em época boa de pasto e para que nós possamos concentrar uma das despesas mais caras da fazenda num determinado período, que é a chamada mão de obra. Eu contratar 3, 4 materneiros para trabalhar 2 meses na minha fazenda é um custo. Para derrubar 1000 bezerros no chão, curar umbigo, fazer remédio, é um custo. Agora, eu ter que contratar 3, 4 materneiros durante um ano, para quando forem nascendo e tratando isso, o custo hoje, nós sabemos, que trabalhamos tudo direitinho dentro da lei, registrado, é completamente diferente. Então a IATF dá essa possibilidade de a gente determinar quando vai nascer e quando a gente vai concentrar mão de obra para... Eu tenho uma fazenda aqui, essa aqui do lado, que ela tem uma pessoa trabalhando.
1.000 vacas. Mês que vem, já vai mais 2 para lá. Porque vai nascer tudo naquela época. Então eu concentro a mão de obra. Sem ETF, como nós fizemos esse ano, nós não conseguiríamos fazer isso. Tá? A gente concentra os serviços. Até mesmo uma brucelose. Vamos lá, vamos pensar. Fazer uma vacina de brucelose nas bezerras fica mais fácil. Porque as bezerras estão mais concentradas, as desmamas são mais perto. Tem muito ganho no manejo. Aí falando do score das vacas, o resultado vai depender muito disso. O protocolo é bom, mas não faz milagre. Se a gente não tiver uma nutrição adequada, se não tiver o básico, não vai funcionar. Tá? Aí depois, aí o pessoal, nossa, Virgílio, mas meu IATF foi ruim, lá e tal. Muitas das vezes, o grande problema que a gente tem é a nutrição. É a nutrição. Quando a gente corrige, primíparas mesmo. Tem vários trabalhos mostrando, quando elas estão suplementadas no período certo, da maneira correta, tem tendência a dar resultado melhor do que multípara. Ah, Virgílio, como eu faço isso? Não adianta a gente querer suplementar novilhas depois de parida. A gente tem que antecipar o problema. Eu escutei um ditado uma vez, Virgílio, depois que o câncer tomou conta aqui, não adianta eu querer curar ele. A gente tem que antecipar ele. Tá? Estratégia, vários trabalhos mostrando. Vamos começar a suplementar essas novilhas 3 meses antes do parto. 90 dias antes do parto. Que é o momento que o bezerrinho, o feto, mais cresce dentro da novilha. O mesmo gasto energético que ela tem 3 meses antes, ela tem 3 meses depois. E tem outros trabalhos também mostrando que quando a gente faz a suplementação pós-parto, a gente engorda bezerro. Ela não sequestra nada para ela joga pro bezerro. Aí não adianta, aí já foi. Por isso a gente pegar antes, tá na hora. A novilhada vai começar a parir. Outra estratégia. Antigamente, quais eram as categorias que a gente fazia primeiro na fazenda de ATF? Quem aqui fazia novilha primeiro? Já teve muita gente que fez novilhas primeiro. Hoje, às vezes, não, porque a gente aprendeu, né? Vamos deixar a novilha para fazer por último. Que a gente pega uma novilha, coloca ela para parir em setembro, em agosto, ela vai ficar 60, 90 dias parida, sem pasto. No dia que a gente vai inseminar ela lá em dezembro, novembro, não adianta mais, ela está com o score muito ruim. Vamos deixar para mexer em novilha em janeiro, que ela já vai parir próximo de pasto melhor. E de preferência, vamos protocolar sempre primípara com 30 dias, antes delas perder peso, enquanto ela estiver bem. Beleza? Aqui, ó, outro dado mostrando. Aquele primeiro gráfico, olha lá, ó, 51% de 2,5 abaixo. E tá bom ainda.